Nós, com muita alegria, vamos realizar aqui a segunda palestra, a segunda jornada de reflexões sobre esse tema, deixar de sofrer. Deixar de sofrer é um projeto de palestras mensais que se iniciou no final do ano passado e que vai perdurar por todo este ano, aos segundos sábados de cada mês aqui no salão. A cada mês nós vamos focalizar como deixar de sofrer, no sentido que nós estamos dando ao sofrimento, como deixar de sofrer no nosso cotidiano, pelas questões que mais comumente afligem a nós, seres humanos. Na noite de hoje, a nossa temática é deixar de sofrer por erro, culpa e karma. Esses três temas estão intimamente ligados. A questão das faltas, dos equívocos, dos desvios de jornada, a possibilidade de nós sofrermos por culpa por conta desses desvios, desses equívocos, e a questão do karma, que foi colocado no título, mas é uma concepção. A palavra karma quer dizer ação, e vem do hinduísmo. Nós colocamos porque é muito conhecido esse termo, mas, na verdade, na doutrina espírita, nós falamos da lei, que é uma lei divina de ação e reação, ou seja, de que a cada causa corresponde uma consequência. Então, nós vamos falar hoje dessa dinâmica entre os nossos equívocos, os nossos sentimentos de culpa e o nosso karma, e vamos colocar isso dentro da nossa visão espírita. Na visão espírita, nós temos uma visão assim, muito esperançosa, muito gratificante, porque ela nos fala da nossa evolução ao longo do tempo. Ou seja, aquela situação que nós temos nessa encarnação, ou seja, nesse recorte, nessa existência, nesse recorte de tempo, é simplesmente uma parte limitada da nossa vida integral, da nossa vida maior. A nossa vida maior corresponde às sucessivas experiências encarnatórias. Por que isso é muito esperançoso? Porque todos nós que estamos encarnados nesse planeta não estamos isentos de cometer equívocos, de cometer enganos. Quem nunca aqui se enganou ou acha que nunca errou, levanta a mão. Não tem ninguém. Por quê? Porque nós estamos em jornada, estamos caminhando. Nós somos sujeitos a nos enganarmos e temos feito isso ao longo do tempo. E a questão do erro, ou do engano, do desvio, na doutrina espírita, é algo esperançoso porque não nos condena, como em outras possíveis concepções humanas. Não existe uma condenação, principalmente não existe uma condenação eterna para nenhum dos nossos equívocos. A concepção é que nós estamos aqui para ter experiências, para aprender lições. E essas lições que nós aprendemos
são de diversas ordens. Vamos pensar na nossa vida neste momento em que estamos aqui encarnados e desencarnados também, né? Nós estamos, nesse momento, nessa escola. Estamos aqui fazendo lições, como qualquer estudante na escola. Só que nós estamos na escola da vida. E nessa escola da vida, para que a gente encarna? Para que a gente ingressa nela? Nós ingressamos na existência para, basicamente, 3 grandes objetivos. Um objetivo é nos desenvolvermos. Desenvolver um pouco mais aqueles dons que nós temos, as qualidades que temos. Todos nós aqui possuímos muitas qualidades adquiridas ao longo das nossas vidas. Aquilo que é chamado, no Evangelho, é chamado dos talentos, ou seja, aquilo que nós podemos utilizar porque já adquirimos esses dons, essas habilidades. E elas podem ser inúmeras. Alguns adquiriram, por exemplo, uma grande qualidade que seria, vamos supor, a generosidade. São naturalmente generosos. Outros têm uma habilidade específica, por exemplo, tem o dom, a facilidade que a gente fala para aprender música. Já tem aquele dom artístico, já nascem com esse dom. Podemos ter uma gama de qualidades. Há pessoas que são mais amorosas, naturalmente amorosas. Aquelas que têm uma visão da valorização da vida e que gostam de cultivar a vida. Então, cultivam a vida animal ao seu redor, cultivam plantas, têm interesse e cuidado com a ecologia. E estamos falando do desenvolvimento desses dons naturais. É muito importante que a gente pense e defina e identifique em cada um de nós quais são essas virtudes, quais são esses dons. Porque esses são os indicadores das áreas que nós podemos fortalecer e que nos farão mais felizes, que nos darão mais um sentimento de maior plenitude. Além das nossas qualidades a desenvolver, nós temos também algumas recapitulações a fazer. E aí, recapitulação é assim. Nós tivemos uma introdução de uma experiência numa outra vida e nós não conseguimos aprender muito bem. Tiramos nota baixa naquela vida, naquela lição. Alguma coisa que nós deixamos que nos atrapalhasse e nós não aprendemos muito bem. Nessas ocasiões em que uma lição não é muito bem aprendida, é isso que a gente diria que é o erro. O que é o erro? O erro é um desvio da nossa rota, porque nenhum de nós vem para não aprender bem uma lição programada. Todos nós entramos nessa escola da vida com o propósito de sairmos muito bem no nosso programa pessoal. A gente chega aqui com um currículo a ser cumprido, como qualquer programação de escola. Nós temos uma diferença com a escola comum, a escola acadêmica. E sempre essas lições de recapitulação são experiências que a gente não completou direito em outra vida. Então, essa recapitulação que nós nos propomos a fazer
é sempre com o intuito da gente, dessa vez, cumprir integralmente o aprendizado que era importante. Então, nessa recapitulação, nós vamos nos estender um pouquinho mais depois no que vem a ser essa recapitulação. Nós trazemos também algumas questões que nós, ou lições que nós realmente criamos uma encrenca na nossa vida. Que nós realmente, numa outra vida, nós nos propusemos a fazer, mas nós erramos, nos desviamos do caminho correto. Esse desvio, esse erro, é preciso que a gente entenda o que quer dizer dentro da concepção espírita. Seria o mesmo que foi, inclusive, deturpado e que se chama, em outras doutrinas, de pecado. Só que o pecado, no tempo de Jesus, quando Jesus usou essa palavra que se encontra no Evangelho, não quer dizer algo com aquela conotação de que você errou, então tem uma grande condenação, às vezes uma condenação, vamos dizer assim, que era o chamado pecado mortal, quer dizer que você fica pagando aquilo indefinidamente. Já no tempo de Jesus, pecado vem do aramaico, que quer dizer, é da tradição dos arqueiros, aqueles que miram um alvo com uma flecha e erram o alvo. Então, pecado é um termo que quer dizer, eu mirei meu alvo e errei, não acertei o alvo. É exatamente essa conotação espírita do erro, do desvio de rota. A gente tem uma programação, tem um propósito, uma lição a aprender e erra. A gente se desvia daquela rota. Então, é como assim, olha, nós renascemos e não somos fruto, a nossa vida não é fruto de um acaso. Não é por acaso que nós nascemos numa família com determinados tipos de pessoas que vão conviver com a gente, e em determinados tipos de condição socioétnica, racial, de todas as circunstâncias que nos cercam. Por quê? Porque nós renascemos sempre em um lugar afim, de pais que têm afinidade conosco. E olha bem, afinidade não quer dizer algo muito bom, pode ser afinidade no desvio, pode ser afinidade naquilo que eu chamo de encrenca, afinidade naquilo que alguém... nós fizemos, por exemplo, um mal para uma pessoa em outra vida e a recebemos dentro da nossa família para que, e aí é ação e reação, para que nós nos reconciliemos com essa pessoa, para que a gente possa refazer o caminho junto com ela. E se foi um grande mal, é para corrigir aquela desarmonia que nós causamos na nossa relação com a outra pessoa. Então, mesmo quando a ciência nos fala, por exemplo, da hereditariedade, a doutrina espírita nos explica, principalmente o espírito André Luiz, através das suas obras, que na hora da concepção, nós somos atraídos para o pai e a mãe, exatamente aqueles que tinham que nos conceber, e os genes necessários para tudo aquilo que nós vamos passar na nossa vida, que seja hereditário, sejam ali atraídos.
A gente sabe que na hereditariedade há uma gama enorme de possibilidades de atração de genes dos nossos pais. Então, eu posso ter a desenvolver, como eu falei, eu tenho o propósito de me desenvolver, vamos dizer, na área artística, da música. Então, eu posso renascer num ambiente de pais que são músicos, que têm também essa habilidade. E não é que eu herdei esse dom dos meus pais, eu atraí aquele gene favorável na minha composição biológica dos pais que são afins comigo. Então, a afinidade é aquela atração que nós, enquanto espírito, exercemos para atrair para nós todas aquelas circunstâncias que são importantes para a nossa programação em determinada encarnação. Eu vou dar um exemplo do que significa isso. É importantíssimo que a gente entenda isso. André Luiz chama isso de circunstâncias reflexas. Então, vamos supor, a gente se encontra em uma situação... ele explica assim, no livro Ação e Reação, ele dá o exemplo de uma pessoa que, aos 40 anos, na vida anterior, decidiu que não suportava mais as circunstâncias em que se encontrava e que era doloroso demais, desesperou-se demais e decidiu fugir dessa circunstância. Então, essa pessoa se suicida. O que é que vai acontecer depois, numa programação, em uma próxima vida? Não precisa ser imediatamente após, porque essa pessoa, dependendo do dano que ela causou no seu corpo, vai ter que fazer uma recuperação do seu perispírito, esse corpo espiritual que nós possuímos, porque no suicídio ele fica danificado. Depois disso, existe aquele momento em que ela precisa corrigir essa lição que não foi aprendida. Porque nenhuma circunstância existe na nossa vida, nunca, que seja aquela que seja indicada para que nós nos suicidemos. Suicidar-se ou matar a si próprio, o seu corpo, que é só o corpo que morre, é uma empreitada muito frustrada, porque mata só o corpo. E o que acontece? Ninguém veio com essa programação. Não existe essa coisa de destino ou de karma, né? Ou de ação e reação, no sentido de querer que a gente se suicide. Mas esse indivíduo, esse jovem de 40 anos, decidiu e se suicidou. Então, numa outra vida, para corrigir essa lição não aprendida, o que vai acontecer? Vão acontecer aquilo que eu acabei de dizer, que André Luiz denomina de circunstâncias reflexas. Quer dizer, a circunstância daquela vida onde se suicidou se reflete nessa. Então, o que vai acontecer? A pessoa vai atrair uma circunstância parecida com aquela daquela outra vida. Veja bem, essa é a oportunidade bendita, divina, de recapitulação. Então, a pessoa, certamente, aquela circunstância é colocada à frente dela para que, desta vez, após as suas experiências todas passadas, ela venha com o propósito e consiga ultrapassar, aprender, vencer aquela situação.
E é isso que a gente chama de deixar de sofrer, que é uma circunstância assim extenuante que no passado levou alguém até a se suicidar, deve ser uma situação que provoca muita dor, muita dificuldade. É um desafio grande à pessoa, às emoções da pessoa. E aí a gente diz que não existe programação para que ela fuja, se suicide. Se ela se deixa vencer pelo sofrimento, ela vai entrar no que caracteriza o sofrimento, que é desespero, revolta, inconformação, incompreensão da situação. Então, o que vai acontecer? Essa pessoa desesperada não vai conseguir lidar com essa situação e nem receber os auxílios a que faz jus da espiritualidade. Então, sofrimento é essa situação de desespero. No entanto, a situação de desespero é aquilo que a gente pode aprender a não se deixar levar. Ou seja, a dificuldade vai aparecer, porque ela é da programação. Mas existem modos, a gente vai falar um pouquinho ainda hoje, da gente enfrentar essas situações sem se deixar levar para o desespero. É isso que a gente chama de deixar de sofrer para conseguir fazer face às dificuldades da vida, né? Jesus nos disse, neste mundo, aqui, tereis aflições, mas não vos perturbeis, não temai, porque eu venci o mundo. Ou seja, existem mecanismos que a gente chama da terapêutica do Cristo Consolador, que nos ajudam a vencer os momentos que são grandes desafios para nossas emoções, para que a gente não caia nessa situação. Então, esse jovem que na outra vida se suicidou, aos 40 anos ele vai atrair, por uma questão do mecanismo da vida, que é energético, ele vai atrair circunstâncias semelhantes àquela vida. Pode não ser com as mesmas pessoas, pode não ser, mas energeticamente os elementos daquela situação vão se repetir. E aí a gente chama da circunstância reflexa. E aí é o desafio para que essas circunstâncias sejam vencidas e desta vez a pessoa vença essa dificuldade sem cometer novamente o suicídio. Pode fracassar? Pode. Se nós não tivermos, não nos valermos da ajuda espiritual, do esclarecimento, de tudo mais que a gente pode se auxiliar na vida, a gente pode cair novamente no desespero e cometer de novo a mesma situação. Que, aliás, quando a gente entra numa situação reflexa, a gente precisa utilizar essa metodologia que eu vou colocar de análise da situação e de ajuda para a gente superar a situação, porque senão a gente repete tudo. Isso em todas as circunstâncias. Eu estava me lembrando, ao pensar naquilo que eu ia conversar com vocês hoje à noite, eu me lembrei de uma música da Maria Bethânia. E a Maria Bethânia, ela gravou uma música de Lupicínio Rodrigues. E aí a música diz assim, chama Foi Assim. E aí nessa música o poeta, então, fala de início que era assim, ele estava num relacionamento, né? Ou ela cantando, estava num relacionamento,
Mas era um relacionamento que tinha muita briga. Na letra da música é assim. Tinha muita briga, então ela decidiu se separar, né? Ela se separou, mas acontece que, no momento da música, diz assim, acontece que achou uma outra pessoa, achou que tudo aí ia dar certo, não ia mais ter briga, ia tudo ficar muito bem, mas não deu certo, acabou brigando de novo. Aí ela canta assim, alguém pode lembrar, é muito antiga a música, não vou cantar aqui toda, mas vou só solfejar um pouquinho, que diz assim, não sei se é meu destino, não sei se é meu azar, mas tenho que viver trocando. Aí ela fala, todos no mundo têm o seu par, só eu que vivo brigando, né? E aí ela diz que quando ela sai à procura, aquele que chega tem os defeitos iguais àquele que ela deixou. Então, Foi Assim essa música. Vamos procurar no que vocês encontram. Isso retrata exatamente o que nós estamos falando. Quando ela diz, não sei se é meu destino, não sei se é meu azar, não é, minha gente, nem uma coisa nem outra. É simplesmente a atração da mesma coisa. Então, se a pessoa olha que em seus relacionamentos ela vive sempre brigando, aí desiste, troca, ela vai trocar só de CPF, porque vai ser a mesma coisa. Assuntos não resolvidos, sejam aqueles que vieram de outras vidas ou desta vida, não se resolve trocando. Não há possibilidade, há que se fazer alguma coisa. Então, continua o desespero, continua a desilusão, como ela disse. Todos no mundo têm o seu par, mas só eu que vivo trocando. E aí, há a possibilidade da pessoa não olhar onde que a pessoa, está se equivocando. Não é o outro, não é o outro que é o briguento. Ela atraía gente briguenta, mas é o que nela, na pessoa, está fazendo com que a situação desande. Então, é possível que a gente, e eu estou deixando um pouquinho mais para o final para falar da terapêutica do Cristo Consolador, os passos que a gente segue para poder ver e não ficar repetindo as situações, né? Como assim? Na verdade, nós temos... Eu vou usar o seguinte exemplo. A gente quer ir para uma cidade desconhecida. Hoje em dia, a gente vai dirigindo, não sabe muito bem onde é, e vamos supor que não temos o GPS, né? É possível que se a gente não tem essa orientação, a gente tome um caminho e não chegue aonde a gente quer naquela cidade, né? As pessoas mais antigas, como eu, sabem como era difícil, né? A gente tinha que ir perguntando e pegar mapa. Mas acontece que nós temos um GPS divino para as nossas rotas, os nossos caminhos. E Allan Kardec perguntou à espiritualidade superior, no Livro dos Espíritos, questão 621, ele pergunta assim, onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam, porque aí a questão do erro e do pecado é uma questão de seguir ou não a lei, né? E na época de Kardec havia essa questão de livros e de guias e de leis que falariam que seria a lei de Deus.
E olha o que os espíritos falaram e que nos orienta na doutrina espírita. Onde está escrita a lei de Deus? Não é na codificação kardeciana, não é nos livros da espiritualidade superior. Esses recursos são auxiliares à nossa rota. Mas os espíritos responderam, na consciência. Está escrito na nossa consciência. Então, a nossa consciência atual sabe nos dizer, se nós deixarmos, o que é o certo e o que é o errado. Ninguém aqui nesse salão deixa de ter esse GPS divino aí. Já desenvolveu. Nós sabemos qual é a rota. Nós sabemos que as nossas escolhas podem gerar menos sofrimento. E nós já sabemos a qualidade das escolhas. Muitas vezes não queremos nos debruçar, né, nessa pesquisa interna e ficamos na facilidade de culpar o outro pelas coisas da nossa vida, né? E, por isso, Paulo, em uma carta, São Paulo, né? Numa carta que ele escreveu aos Coríntios, ele diz o seguinte, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, é isso aí. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos as situações aflitivas que podem acontecer na nossa vida, mas nós temos também o guia da nossa consciência, né, para saber como é que nós vamos tomar as nossas decisões. Então, com o despertar da nossa consciência, o que aconteceu conosco? Conosco aqui presentes, porque estamos aqui neste nível. Nós tivemos a nossa consciência desperta. Nós despertamos para esses avisos, essa rota é melhor, essa não é. Basta que nós entremos em conexão com a consciência, né? Então, quando a espiritualidade nos diz que quando a consciência fica desperta, quando a gente vai aprendendo ao longo das encarnações o que é o certo e o que é o errado, o que é harmonioso, o que não é harmonioso, é quando nos aparece, ao errarmos, ao nos desviarmos, aparece no nosso caminho o quê? A culpa. E a culpa, ou remorso, né? O arrependimento de um ato, ele em si a culpa é uma coisa boa. Mas nós ficarmos dentro da culpa não é algo que nos ajude a ultrapassar a dificuldade. Então, a culpa é uma coisa boa e diz a espiritualidade que aqueles que cometem danos na harmonia universal, aqueles que cometem danos, principalmente cometendo atos que prejudiquem ao próximo, né? Aqueles atos que nos prejudicam, nós vamos sofrer as consequências. Agora, aqueles que prejudicam o próximo são mais agravantes para a nossa caminhada. E diz a espiritualidade que mais cedo ou mais tarde nós vamos sentir o arrependimento, a dor do remorso. E aí, nesse momento, é que vem a nossa concepção espírita sobre a questão da culpa. A culpa, né, é quando nós nos autoflagelamos porque fizemos algo que já descobrimos que não é correto. Aquilo que nós fizemos que
nós sabemos que machucou o outro. Aquilo que, quando nós estamos frente à nossa consciência, nós nos envergonhamos. E aí, quanto mais desperta a nossa consciência, mais a gente vai sentindo. Só que os espíritos nos dizem, principalmente Joana de Ângeles Espírito, nos recomenda que nós não fiquemos detidos na culpa. Porque a culpa não constrói nada. Ela só nos alerta sobre a natureza do que nós fizemos que não é adequado. A culpa só nos autoflagela. Ela nos traz de volta aquele momento do mal feito que fizemos e nós ficamos ali nos torturando e sofrendo. E muitas pessoas, inclusive, se autopunem severamente, têm a sua vida interior destruída por ficar detido na culpa. Então, o que é a terapêutica do Cristo Consolador para que a gente saia da culpa e passe ao processo de ultrapassarmos as nossas dificuldades para que as nossas lições ou sejam desenvolvidas, ou sejam cumpridas, ou sejam corrigidas de acordo com o planejamento que fizemos para essa vida. Então, nós, ao fazer isso, nós precisamos seguir 3 passos. São 3 passos simples. Então, estamos numa situação difícil, uma situação que está nos fazendo sofrer, uma situação na qual nós podemos estar nos sentindo culpados. Então, a primeira coisa a fazer é tomar consciência. Todas as vezes que nós, ao estar numa situação difícil, jogamos a culpa para o destino ou o azar, que não existem, igual na música que eu falei, ou que nós jogamos a culpa no outro, todas as vezes que isso acontece, nós não resolvemos a situação. Porque nós vamos pensar que é preciso trocar a circunstância, trocar de pessoa, e não fazemos nada. Então, a primeira coisa é tomar consciência honestamente. E, às vezes, a gente precisa até de auxílio para tomar consciência. Primeira coisa é ter vontade de examinar. E aí é o seguinte, a primeira pista de que tem algo errado, que nós precisamos consertar, é quando a gente começa a sofrer. Quando uma situação desagradável se repete. Quando aquilo que eu tomo uma atitude, aquilo não flui. É como se estivesse empacado. Sempre volta a mesma coisa. Eu sempre digo, já vivi esse filme, né? Então, você está num relacionamento e sempre acontece algo perturbador. Ou você tem alguns atos que sempre te levam a se sentir mal no final. O GPS divino da consciência está dizendo, está em desvio de rota, volta. Aqui não vai chegar lá, não é isso que o GPS faz? Pois é a mesma coisa. E aí eu não quero dar ouvidos. Se eu não der ouvidos, eu fico sofrendo. Mas se eu começar a me ouvir e ver o que na minha vida não está fluindo, me faz sofrer, eu fico desestruturado, né? Emocionalmente abalado. O que eu estou repetindo que sempre dá errado? São essas as situações. Todos nós podemos olhar. Aí nós vamos tomar consciência do nosso papel ali naquelas circunstâncias.
Se é uma coisa que nos aconteceu e a gente não tem, nem sabe explicar por que ela desabou em cima da gente, é circunstância reflexa, igual a gente conversou há pouco, né? É uma circunstância que volta para a nossa vida para a gente resolver. Não é para se desesperar, é para resolver. Então, eu primeiro preciso admitir que aquilo está acontecendo, que aquilo, o que é que eu quero da situação que não acontece, né? E geralmente Jesus aconselhava, por exemplo, até quando ele curava alguém, ele dizia, vai, você agora está curado, mas vai e não peque mais, naquele sentido do pecado, não se desvie mais da rota. E aí ele dizia, para que não te aconteça algo pior, ou seja, para que não se agrave a situação. Então, a primeira coisa, tomar consciência, admitir para si mesmo. E às vezes a gente precisa de ajuda. Aqui na casa tem ajuda para essas aflições grandes, essas coisas aflitivas, né? Então, nós temos o atendimento fraterno. Vocês podem ir, ir nos dias marcados, é só olhar lá na recepção. Aí você vai e conversa com um dos nossos atendentes, que é uma conversa sigilosa, ali tudo que se fala ali permanece, onde você pode fazer aquilo que é altamente terapêutico para si mesmo, que é desabafar. Aí você pode ser honesto consigo mesmo, se ouvir naquilo que você se recrimina, né? Por exemplo, um caso que a gente teve, a pessoa sofria muito porque estava sentindo muita culpa, porque numa época um pouco mais jovem, ela se casou, a mãe idosa, doente, ela colocou a mãe no asilo. E lá deixou a mãe e não deu assistência à mãe na sua velhice. Então, a mãe morreu, né, desencarnou, e ela ficou torturada, mas muito. E frequentava aqui a casa, mas dentro dela tinha essa chaga, esse sofrimento do que eu fiz com a pessoa que me deu a vida, né? E à medida que os anos foram chegando, essa coisa, essa ação ficou assim, aquilo que a gente chama o assunto inacabado. Se a pessoa desencarna com esse assunto inacabado, ela vai levar essa vibração de sofrimento também para a espiritualidade. E vai ser mais difícil ser socorrida assim. Então, os nossos assuntos inacabados precisam ser tratados e cuidados aqui e agora. Então, primeiro passo é admitir, é tomar consciência, é desabafar, se ouvir. Às vezes a gente não tem coragem de falar para ninguém, né, aquilo que nos atormenta. Então, a gente pode ir no atendimento fraterno e falar lá, né? Então, esse é o primeiro passo. E o atendimento fraterno vai seguir esses passos também, né? O atendente, ao ouvir, vai te ouvir com todo carinho, com atenção, sem avaliação e sem censura, porque é assim que a espiritualidade nos vê. Por pior que seja o nosso engano, o nosso desvio, tudo que a espiritualidade superior quer não é nunca nos castigar, mas sim nos ajudar a seguir por outra rota. Por isso Jesus dizia para não nos impressionarmos com os erros, com o pecado, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, escolher uma outra rota harmoniosa é exatamente o caminho para deixar do sofrimento, que é o desespero.
Claro que pode ficar e fica, às vezes, alguns resultados, como uma tristeza pelo que fez, resultados de ações, às vezes, que a gente tem que fazer a reparação. E por aí vamos, então, ao passo seguinte. Então, quando eu descubro e entrei na consciência de alguma coisa sofrida que eu quero mudar, eu preciso também verificar caminhos, outros caminhos. É igual esse exemplo do GPS, né? Procurar na nossa consciência que caminhos alternativos são caminhos produtivos, caminhos que não sejam destrutivos igual aquele que nos levou à culpa. Então, um caminho alternativo pode ser por uma escolha, um vislumbre de caminhos, pode ser. Eu magoei muito uma pessoa, eu preciso pedir perdão. Né? E eu peço perdão, não porque a pessoa obrigatoriamente me perdoe, mas para refazer a energia que eu lancei por sobre a pessoa ao cometer qualquer ato contra ela, né? Porque o perdão, ele é um movimento de libertação de um elo sofrido e doentio, né? Então, pode ser que seja pedindo perdão. Essa pessoa que eu citei, que deixou a mãe no asilo e a mãe desencarnou, ainda assim ela podia escolher pedir o perdão, sinceramente, para o espírito da mãe. E o perdão pedido dentro de um ambiente de contato com o espírito protetor de cada um de nós. Cada um de nós tem o espírito protetor, um anjo da guarda. Chamar e fazer algum gesto, ou falar, ou pedir dentro de uma prece, pedir o perdão para a pessoa. Se não é possível pedir o perdão pessoalmente, sentir e pedir o perdão no coração. Esse é um gesto, né? Existem outros, mais de um caminho alternativo quando a gente comete esse tipo de deslize, porque a nossa recuperação, a nossa ação recuperadora não sim com pessoas quando elas foram atingidas, mas é muito mais com a harmonia universal. Porque, por exemplo, uma pessoa que a gente faça um mal para ela, pode ser uma pessoa muito boa e nos perdoe, se desligue e siga seu caminho, né? Mas nós ficamos com a energia desarmonizada daquilo que fizemos. Então, nós podemos... então, o segundo passo é nós verificarmos que alternativas temos de ação. Que coisas podemos fazer para reharmonizar esse campo? Tornar harmonioso e dar um acabamento produtivo a esse assunto que ficou inacabado, negativo na nossa vida, para que nós nos libertemos da culpa e prossigamos o nosso caminho. E o terceiro passo decorre naturalmente, uma vez vislumbrado as escolhas, a gente vai para a ação. Então, uma ação, por exemplo, seria a pessoa se dedicar a velhinhos em asilos, né? Passar a visitar e dar o conforto a outras mães abandonadas, que não a sua, além de pedir o perdão ao espírito e outras coisas mais, né? Sempre a nossa consciência, bem consultada, vai poder nos ditar quais os caminhos que nós podemos tomar para que seja
ultrapassada aquela circunstância. Por exemplo, a circunstância reflexa de que eu dei o exemplo do rapaz que aos 40 anos se suicidou, ele procurando ajuda, ele pode se ligar, poderia, né? Esse exemplo foi dado por André Luiz no livro Ação e Reação. Mas vamos supor que fosse aqui, ele poderia escolher caminhos em que ele vai procurar entender melhor a situação na qual ele se encontra, vai se fortalecer através da ajuda da espiritualidade. Por exemplo, quem está sofrendo atualmente influências espirituais de pessoas desencarnadas que estão influenciando e que a pessoa sente que tem aquela influência sempre visitando e tentando persuadir e tal e coisa, essa pessoa pode se fortalecer fazendo um trabalho consigo mesmo de transformação do seu íntimo, através do estudo da doutrina espírita, através de um trabalho seu de maior participação e em obras assistenciais, por exemplo, de um trabalho que ela faça de introdução de elementos amorosos e harmoniosos em sua vida, ou seja, um trabalho de autotransformação, como a gente diz. Um trabalho de transformação de si mesmo para caminhos mais espiritualizados. Um trabalho... Então, tudo isso, inclusive todas essas vias que nos são oferecidas, se procurarem o atendimento fraterno, o atendente vai sugerir caminhos de autotransformação, caminhos de conexão maior com a espiritualidade. Então, essa conexão com a parte espiritual e a resolução daquilo que está incomodando a nossa consciência são atitudes que vão nos trazer maior alegria e maior bem-estar. E à medida que a gente for tomando os passos, esclarecendo a si mesmo, assumindo, fazendo os reparos harmoniosos na nossa vida, enfrentando as nossas dificuldades, sabendo que em cada dificuldade tem uma lição, ao invés de dizer meu azar, meu problema, a vida, que coisa, olhar para as dificuldades atuais e dizer o que é que está sendo sinalizado para mim neste momento para que eu aprenda. O que eu preciso, de que instrumentos eu preciso me munir nesse momento para fazer face a essa situação. Vamos supor que seja uma situação muito dolorosa dentro de casa, com situação de enfrentamento de doença de entes queridos ou de outros distúrbios também muito sofridos, e que eu tenha a consciência de que o meu trabalho nessa vida é ali. Não é para eu sair dali. Não é para eu simplesmente abandonar. Eu sinto isso na consciência. Aquele que se conecta com a espiritualidade e que faz o exame de consciência sabe. É uma coisa íntima, aquilo ali é dito. Então, a partir do momento que eu sei que eu estou ali, que eu estou ali porque é algo que eu planejei para esta vida, eu digo, como é que eu vou estar nessa situação
e fazer o melhor, o mais harmonioso dela. Não é se sacrificar no sentido de se autoflagelar dentro da situação. É o que eu preciso aprender para que essa situação se torne mais harmoniosa. Como eu preciso me fortalecer para que eu enfrente e transponha essa vivência, que é sempre muito curta, porque a nossa vida é muito curta. Como é que eu transformo essa situação sem entrar em desesperação, sem entrar em revolta? Não é acomodação, não. Não é se acomodar. É ao contrário. É ter o que eu chamo de aceitação dinâmica. Eu aceito que aquilo nessa vida é o meu pacote. E aí, como é que eu caminho de uma forma mais alegre? Como é que eu caminho de uma forma mais produtiva? E se eu sinto falta de amor, eu procuro outras fontes de amor, que a vida é exuberante de oportunidades de eu amar e ser amado. Eu posso amar e ser amado dentro de um centro espírita, dentro do companheirismo, das obras, do auxílio ao próximo. Quando eu me dedico a uma causa, quando eu vou e abraço algo amoroso e harmonioso, aquilo retorna para a minha vida. Então, eu posso aceitar o meu pacote, deixando de sofrer, ultrapassando as dificuldades, adquirindo principalmente uma paz de espírito, uma paz e uma coragem e uma fortaleza. Para eu ter fortaleza, eu preciso me unir ao poder de Deus, ao poder das lições do Evangelho, aos esclarecimentos sobre o que é a vida real e como as leis divinas e as leis da evolução ocorrem. Para isso, eu preciso dos esclarecimentos dos estudos espíritas. Então, eu quero me esclarecer sobre essas questões profundas sobre a vida, eu me matriculo e vou fazer o estudo do Evangelho. Nessa casa, há estudos do Evangelho graduados, né? O ESD, que são os estudos do espíritas, não só do Evangelho, mas das obras espíritas também. Então, eu vou me esclarecer, porque quanto mais eu me esclareço, mais conscientemente eu caminho, e menos eu sofro, e mais eu consigo pequenas vitórias que vão se somando às vitórias da minha alma, e eu vou me sentindo cada vez mais pleno e mais alegre, apesar das circunstâncias da minha vida. Veja, o Espiritismo não nos diz que tem uma fórmula mágica para não ter mais problema, porque não ter mais problema, a gente não estaria aqui, né? A hora que a gente ultrapassar todos esses, nós vamos para outra situação. Nós somos aqui alunos que temos que refazer questões, que temos que aprender, que temos ainda que reconstruir caminhos. Mas André Luiz nos diz que todos os dias é dia da gente começar a reconstruir tudo para uma destinação mais plena, para uma maior alegria, para que tenhamos mais tranquilidade, mais paz e que possamos sentir o gostinho bom de saber que nós estamos aqui e que somos bons alunos, que estamos aprendendo e que vamos passar de ano e que vamos seguir para um destino muito melhor.
e que quando aprendemos o método de estudar nesse planeta, nós somos bem-sucedidos. Que tenhamos todos muito ânimo para estudar, para nos esclarecer e para caminhar. E que sejamos muito alegres nessa caminhada, como Jesus dizia: minha paz vos deixo, minha paz vos dou, para que sejais alegres como eu sou.